ligados na palavra do Senhor. Senhor, a Ti a honra, a glória, louvor, adoração, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Somos pó e cinza, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor. Perdoa os nossos pecados, pensamentos, palavras e ações. Faz-nos dignos de falar a Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa a nossa mente, nosso coração. Ó Deus, direciona-nos a dar passos firmes e concretos no estudo da Tua palavra, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Você achou? Diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Os amados podem repetir o mesmo versículo? Vamos lá. Amém. Queira tomar assento, por favor. Bom, irmãos, não é novidade o que eu falo aqui, que este sermão de Jesus, que vai do capítulo 13 até o último versículo do capítulo 16 e culmina com o capítulo 17, com a oração sacerdotal de Jesus, ele está no contexto da última ceia, da última Páscoa de Jesus com seus discípulos aqui na terra. Dali Jesus vai para o Getsemane. O capítulo 18 cita o Getsemane. Os evangelhos sinóticos detalham o Getsemane, certo? É o contexto. E essa longa noite, longa ceia, os sinóticos retratam de uma maneira diferente. Há uma discussão teológica sobre isso. Como eu creio na plena canonicidade da Bíblia, tanto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como do evangelho de João, e foram escritos em períodos diferentes. Os sinóticos foram escritos antes da destruição de 70, e João foi escrito depois, num outro período, já na virada do século. Eu creio que é tão verdadeira a descrição da última Páscoa nos sinóticos, como é verdadeira a descrição que diz já preparativos no Evangelho de João. E, segundo o relato de Marcos, se não me falha a memória, está no cenáculo. Jesus, nessa longa ceia com seus discípulos, no seu longo sermão, um dos longos sermões de Jesus é o sermão da montanha. Outro longo sermão de Jesus é o chamado sermão escatológico, Mateus 24 e 25. E o terceiro longo sermão de Jesus é o de João, é do cenáculo, que vai do 13 ao 16. Então os evangelhos narram 3 principais longos sermões. Jesus teve bastante longos sermões. Paulo teve bastante longos sermões. Não estou dizendo que toda palavra do doutrinador, do pregador, tem que ser longa. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem do pastor Paulo César Brito, muito sábia, que o doutrinador, palavras dele, o doutrinador, o ensinador, o pregador tem que ter sabedoria quando o sermão tem que ser longo, tem que ser curto. Culto de ação de graças, por exemplo, a palavra tem que ser de 1 hora, é um culto de ação de graças, já é festivo, todos cantam mesmo, é para ser uma palavra de 15, 20 minutos.
O cara não tem que chegar com um cara de chateado 9 horas, só me deram agora, vai ficar me ouvindo até 10 horas. Não, aí é chato. Aí o Paulo César Brito falou que nessa hora, que um missionário inglês ensinou para ele, um missionário idoso inglês, que tem mensagem que tem que ser punho e não espada. A palavra é espada, não está falando a palavra, está falando a doutrina, que tem que ser punho, que é objetivo e curto, e não é punhal, Ela estava assistindo comigo essa mensagem do Paulo César Brito. Punhal. Obrigado, meu punhal. E não espada, que é longa e chata. Né? Então, tudo é um contexto, certo? Culto de ação de graça é um culto festivo. A palavra tem que ser curta mesmo. Né? Agora, um culto de ensino, não, meu irmão. Culto de escola dominical tem que me ouvir 1 hora. E dar glória a Deus e aleluia. Hoje é dia de ensino, amém? Domingo de manhã é dia de ensino. Não vai querer que eu fale 20 minutos domingo que não vai dar colar, não. Né? Agora, e Jesus aqui está numa mensagem longa, que vai do capítulo 13 até o capítulo 16 e conclui no capítulo 17. Então, aí eu falo aqui também outra coisa que eu já falo sempre, que vocês têm que saber já de cor. Essa é a introdução, né? Só que nem começamos ainda. Nesse longo sermão de Jesus, né? Nessa ceia, a última ceia de Jesus com os discípulos, eu falei isso domingo, se não me falha a memória. Tem 3 anos aí. É isso aí. Não respondeu, eu vou para o meu tópico. Do 13 ao 17, nós temos a ação. Qual foi a ação de Jesus? Isso. Segundo, sermão. Perfeito. E o terceiro? Oração. Então, do 13 ao 17, ação, sermão e oração. Né? Aí, eu me apeguei a um detalhe que eu falei na escola dominical, aquilo me marcou muito. E a inspiração, eu digo até a revelação, me foi dada na própria escola dominical, que eu não tinha preparado isso em casa. Mas lendo, tem coisas que eu falo, né, que simplesmente falo na hora. E aquilo eu fiquei parado em casa, mas que coisa bonita isso aqui de Jesus. E me inspirou a falar hoje para a igreja. Né? Me inspirou a falar hoje para a igreja. É Jesus como exemplo de liderança. Né? E daqui a pouco eu vou citar o que eu havia citado no domingo. Então, Jesus, exemplo de liderança. Meu exemplo de liderança. É seu exemplo de liderança? O objetivo de eu dar esse estudo não é eu dizer eu já tenho isso que você tenha. Não. Quando eu estava preparando isso, eu preparava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso disso. Amém? Eu preciso disso. Então, Jesus, exemplo de liderança. Você pode repetir comigo? Jesus, exemplo de liderança. Aí o João 13:15 diz: porque eu vos dei. Vamos lá? Eu vos dei. Eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. É claro, irmãos, quando a gente pega o tema Jesus exemplo, você vai pegar os 4 evangelhos, vai tirar centenas de tópicos. Vai pegar as doutrinas apostólicas, vai tirar mais centenas de tópicos. Muitos tópicos eu não vou falar aqui, porque eu gosto muito da mensagem textual, olhar lá e tirar. Eu só estou me baseando nesse sermão, basicamente do capítulo 13 e 14. Eu estou tirando dali. Tem muitas coisas de outros textos, mas eu estou me referindo a essa ceia. Jesus demonstrando nessa ceia ser exemplo de liderança para nós. Amém? Aí eu fui pegar a palavra exemplo, e o Taylor coloca
Upodegma, bonitinha a palavra, né? Upodegma é a palavra exemplo. Aí eu estava ali esperando uma exemplificação vindo junto à palavra modelo, claro, modelo, exemplo. Mas essa palavra upodegma, o dicionário Taylor coloca que ela significa desenho, figura, exemplo. Eu achei interessante ele ter colocado que ali é desenho, figura, exemplo. É como que dizendo, eu estou fazendo de maneira tão clara para que vocês entendam. Já ouviram aquela expressão? Vem cá, quer que eu desenhe? Quem já ouviu essa expressão? É ou não é? Quer que eu desenhe? É isso. Entendeu o que é que eu desenho? É como que Jesus estivesse falando com um podegma. E olha que precisou, porque quem lê 13 e 14, os discípulos ainda estavam fazendo cada pergunta. Como que Jesus dizendo, vem cá, quer que eu desenhe, né? Já está terminando o meu ministério, né? Quer que eu desenhe? Estou tanto tempo, não tem desconhecido, quem vê a mim vê ao Pai, né? Então eu achei rica. Veja que uma palavra já dá o contexto do seu texto. Então o exemplo aqui é o desenho, uma figura, é de maneira a ficar tão claro para que você possa entender e imitar. Eu vos dei exemplo, está escrito, está desenhado, está claro, siga. Você pode glorificar ao Senhor? É isso que significa o podegma. Está desenhado, está bem esclarecido, para que sigamos as pisadas do nosso mestre. E eu citei aqui alguns tópicos relacionados a Jesus como nosso upodegma, aquele que deixa bem claro para nós. Primeiro, vou direto ao assunto. Primeiro, Jesus, nosso exemplo, diga comigo, no amor. Está logo, está escrito. Eu não pensei no tópico, eu não pensei nesses tópicos, eu li e estava lá. Eu tenho que ser verdadeiro a eles. Está lá, eu tenho que colocar. Eu não pensei assim, eu quero colocar esse tópico. Não, ele está lá. Eu só tenho que ler. Então, o primeiro aqui, esse upodegma, esse exemplo de Jesus no amor. Sua Bíblia está aberta em João 13? Está assim, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, primeiro, Jesus é exemplo no amor. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, interessante, estavam no mundo, mas eram seus. Eu gosto dessa expressão joanina, como que dizendo, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Muito interessante isso. Sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a palavra amor aqui não é filho, a palavra amor nesse versículo é ágape. Amou-os com amor ágape. E havendo amado, diz assim então, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus
amou seus discípulos no início do ministério, no ápice do ministério, e agora o seu ministério terreno está prestes a ser concluído. Jesus continuava amando os seus. Primeira boa notícia que nós temos: Jesus nos ama e vai amar até o fim. Amém. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Quem já sentiu esse sentimento assim, ó? Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor me ama. Quem já tem esse sentimento? Porque nós somos dele, os seus ele ama até o fim. Os seus ele ama até o fim. Aleluia. Jesus continua nos amando. Fala isso para o seu irmão, bom, faz bem. Jesus continua te amando. Fala, abençoa teu irmão. Jesus continua te amando, meu irmão. Glória a Deus. Amou-nos até o fim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Maior do que o amor de um pai, de uma mãe, maior do que o amor de um filho, de uma filha, maior do que o amor de um avô, de uma avó, maior do que o amor do membro, maior do que o amor do pastor, maior do que o amor de um parente, de um amigo, é o amor de Jesus. Isso não é jargão de uma pregação, é uma verdade bíblica. Jesus amou-os até o fim. Aí no 15, versículo 12, vá comigo, por favor. Está ainda dentro do contexto desse sermão, que começa no 13, termina no 16, e a oração é no 17, está tudo na mesma noite ali. No 15, 12, 13, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E o tema da nossa mensagem é Jesus, exemplo de liderança. Aí no início do capítulo, tendo Jesus amado, amou-os até o fim. Aí no 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, eu sou exemplo. Eu sou exemplo de liderança e exemplo de amor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Primeiro eles viam o amor de Jesus neles. Aí Jesus podia dizer: amem uns aos outros, amem a mim, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então, amados, Jesus é nosso exemplo de liderança, porque ele é exemplo de amor. Aí, trazendo para nós o poderigma, exemplo, desenho, figura, algo que está bem claro, para não deixar dúvida. Ele nos amou, e se ele nos amou, nós também devemos amar. Isso é para exemplo de liderança. Você que exerce alguma liderança, e toda liderança é importante, nem que seja liderar uma única pessoa, nem que seja liderar um grupo de 2 pessoas cantando, liderar um grupo abençoado de pandeiro tocando, liderar uma classe de aula, ensaiar um grupo, tudo isso é liderança. Se nós perdermos a característica do amor, nós já estamos reprovados. Nós temos que orar muito pedindo a Deus que nós não percamos o amor. Senhor, que eu não perca o amor a Ti sobre todas as coisas e amor às pessoas que estão sob minha liderança. Que eu não perca o amor pelos meus líderes, que eu não perca o amor pelos meus liderados. O amor é fundamental, irmãos. Se você não põe amor numa coisa, você não vai fazer direito. Tem um vídeo engraçado que eu vi, um pai de família que está tentando fazer uma pizza caseira. Ele tenta bater a massa, ele parece que está muito satisfeito com aquilo.
Se ele tivesse comprado, encomendado a pizza, sairia muito mais rápido e mais barato. E se a pessoa está fazendo com felicidade, com amor, vai sair beleza. O cara está ali, a filha pequenininha está avisando, vai quebrar. Ele volta, quebra a mesa com a massa, perde tudo. Por quê? Uma coisa é fazer uma pizza, outra coisa é fazer a pizza com amor, não é? Uma coisa é fazer uma comida, outra coisa é fazer uma comida com amor. Uma coisa é dar uma aula, outra coisa é dar aula com amor. Então, quando a gente não faz algo com amor, a gente perde até o incentivo, o ânimo. Irmãos, é muito importante você fazer a obra, mas faça com amor. Fazer com amor não significa necessariamente que você vai ser sempre o lord inglês, frio, calculista. Isso às vezes é ciclicamente sem amor. Isso não está provando amor por si só, não. Estou falando do amor como um sentimento verdadeiro, de que valoriza o que está fazendo e que quer que seja bem feito, e que teu coração está nisso. É nesse sentido que eu estou dizendo, né? Faça com amor. Amém. Eu vou para a casa do Senhor, vou ouvir 2 treinos diferentes. Eu tenho que ir no culto de ensino. Quando está com amor, opa, hoje tem palavra boa. Se você sabe aqui, sabendo o que é o poder, exemplo, desenho, figura. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? É amor. Está claro o que é que desenho? A gente entende o contexto de João 13. É isso que o poder quer dizer. Por isso que o tempo está terminando 3 anos e os discípulos ainda faziam perguntas que já eram para eles já saberem, né? Então Jesus é exemplo de amor. Glória a Deus. Que possamos amar ao Senhor, amar a obra do Senhor, amar aquilo que fazemos. Jesus, exemplo de amor. Segundo, além de exemplo no amor, Jesus é exemplo no padrão de ensino. E qual é o padrão? Qual foi o padrão de ensino de Jesus? Ali está escrito. Vamos lá, irmãos? Fazer e ensinar. Ele é exemplo no padrão. Fazer e ensinar. João 13, do 12 a 17. Vamos lá. João 13, do 12 ao 17. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Ou seja, ele já tinha feito, agora está fazendo a aplicação do que ele fez. Agora vai começar a ensinar. A ordem é essa. Aí no 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós bem. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes ou praticardes. Aí que a relação, não dá para explicar muita coisa do tempo, voa! É a relação fazer e ensinar. Primeiro Jesus faz, lava os pés dos discípulos. Aí por isso que eu pulei logo para o 12. Depois de ter lavado, ou seja, depois do fazer. Esse depois aí é importante. Esse depois é o pêndulo. Primeiro lavou. Depois de ter lavado, né? Perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Aí começa a ensinar. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. Ele começa a aplicar o que ele já fez.
Isso é um padrão para nós? E como é difícil, não é fácil não. O padrão de Jesus, como exemplo, foi fazer e ensinar, e não ensinar e fazer, não ensinar e tentar fazer. Então, o certo é fazer e ensinar. O errado é ensinar e tentar fazer. E tem o que é pior: nem ensina e nem faz, ensina e nunca faz. O padrão certo é fazer e ensinar. Por isso que eu sempre falo, sempre vou falar, o padrão de Atos capítulo 1, versículo 1, que não pode passar desapercebido. Fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, nessa ordem, né? Nessa ordem. Então, Jesus é exemplo, primeiro, no amor. Segundo, Jesus é exemplo no padrão de ensino. Está ligado aí? E qual foi o padrão de ensino dele? Exemplo para nós? Exemplo no amor, exemplo no padrão de ensino. Terceiro exemplo, Jesus é exemplo, foi exemplo e exemplo na humildade. Lavou os pés dos discípulos. Gênesis 13, do 1 ao 6. Vamos ler juntos? Ou acompanhe minha leitura, sem problema. Acompanhe minha leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água da bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Era uma prática comum no Oriente, muita poeira, muita terra, e era praticado pelos membros mais simples da família ou pelos certos. Aí Jesus faz algo que para eles foi chocante. Jesus, o mestre e Senhor, que ele fala: vocês me chamam de quê? Normalmente os mestres andavam à frente, os seus discípulos atrás. Era o mestre e Senhor. Esse Senhor, ele é curioso, ele aponta para a sua própria divindade. A versão atualizada que eu li, daqui a pouco eu vou ler o versículo para vocês, que tem eu sou, ele coloca até o eu sou em letra maiúscula, como uma identificação da divindade. Então, quando Jesus fala: vocês me chamam de mestre, ensinador por excelência, e Senhor, não é um Senhor qualquer, é Senhor, eu sou o Senhor, e eu sou. Agora imagina isso. Ele tira o seu manto, pega uma toalha, coloca água numa bacia, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu li até o 7. Eu li o 5. Obrigado. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhes Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Eu acho interessante isso aqui. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí eu pus uma observação. Embora Jesus jamais deixara de ser o eu sou, todavia abriu mão das prerrogativas e agiu com humildade. Veja no mesmo capítulo 13, eu disse para vocês que
uma mensagem que apresenta Jesus como exemplo. O Novo Testamento todo tem muito tópico. Eu só estou me prendendo a esse sermão do 13 ao 16, especificamente 13 e 14, e alguns do 15. É neles que eu estou. Aí no 13 e 19, o que está escrito? Pode ler, amado. Desde agora vou digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acredite que eu sou. Esse eu sou aqui é interessante. Desde já vou digo, na minha versão. Vou ler ali. Antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Isso aqui não está à toa. Que eu sou. Por isso que uma versão que eu li destacou esse eu sou. Todo em maiúsculo, eu sou. Esse eu sou é o mesmo de João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele fala em João aqui 13:19, para que quando acontecer, saibais que eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ego em mim. Eu sou, o mesmo eu sou de Êxodo 3, diz aos filhos de Israel que eu sou enviou a vós. Agora imagina, no mesmo capítulo em que Jesus diz eu sou, esse mesmo eu sou, encarnado, tabernaculado, não apenas se empoeirou, mas abaixa e lava os pés dos seus discípulos. Então, além de Jesus ser exemplo no amor, além de Jesus ser exemplo no padrão de ensino, Jesus é para mim e para nós exemplo de humildade. O maior exemplo de humildade, de liderança, se manifesta na humildade, não na arrogância. Humildade de Jesus em ter lavado os pés dos seus discípulos. Aí Jesus aplica. Aí Pedro até diz, né? Jamais me lavarás os pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, o princípio do meu reino é este. É isso que ele está dizendo. Você não vai ter parte comigo. Vocês me chamam mestre e senhor. E de fato, eu sou. Se eu, aí que entra o nosso tema. Eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele não está falando literalmente, toda hora tem que ficar lavando os pés literalmente, mas que nós devemos agir com humildade. Então Jesus é exemplo de humildade. Tem base bíblica? Como tem? Filipenses capítulo 2, que é o capítulo cristológico, um dos mais profundos da Bíblia. Filipenses 2, a partir do 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, olha o eu sou de João 13, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se, kenosis, a si mesmo, tomando a forma de servo, e a palavra aí não é diáconos, a palavra aí é duros, escravo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Repita a palavra humilhou-se, não dá mais. Humilhou-se, chegou a palavra que eu queria. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, demonstra humildade, exemplo para nós de humildade. Jesus não está ensinando a ser um bobalhão, mas está ensinando humildade. Amém? Isso é maravilhoso, exemplo de humildade. Então, nós já vimos 3. Jesus, exemplo no amor. Segundo, Jesus, exemplo no padrão de ensino. Padrão de ensino, fazer ensinar. Terceiro, Jesus, exemplo na humildade. Eu estou andando um pouco, não estou me aprofundando muito, senão cada tópico fica longo, aí vou demorar 5 semanas. Estou mais citando-os, tá? Não estou indo muito a fundo do que eu quero no texto, mas pelo menos para a gente identificar.
Quarto, Jesus exemplo no... Vamos ler todo mundo? Jesus exemplo no... Nós estamos mergulhando no capítulo. Exemplo no discernimento espiritual. Tem uma coisa aqui que muitas vezes passa desapercebido e vem como revelação. Você lê um texto várias vezes e não vê aquilo, e tem vezes que aquilo vem. Meu Deus, isso aqui está aqui, eu não tinha visto ainda, e está aqui. Olha que discernimento maravilhoso de Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar, até o 10, né? De passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de quem? Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Vai guardando esse contexto. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, tudo isso tem que ser levado em consideração. Jesus, sabendo disso tudo, sabendo que era chegada a sua hora, sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas, sabendo que o Pai já entregara tudo em suas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, sabendo disso tudo, levantou-se. Então, se levantou-se, você tem que entender dentro do contexto desses versículos anteriores. Jesus sabendo isso, vocês estão me acompanhando? Jesus sabendo isso, disso, o que ele fez? Aí você vai entender que um dos motivos pelo qual ele lava os pés está dentro desse contexto aí. Jesus sabendo disso, levantou-se. Não deixe passar isso. O texto fala por si mesmo. Levantou-se, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois vai entender. A minha versão diz: depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Esse ato de Jesus estava além de um ensino sobre ser humilde. Está aí dentro, mas estava no contexto de mundo espiritual, de reino espiritual, de princípio espiritual. O diabo já tinha colocado no coração de Judas o que ia fazer. Aí Jesus fala: se você não entrar nesse princípio, você não tem parte comigo, Pedro. Aqui é o mundo espiritual que está agindo, Pedro. O mundo espiritual que está agindo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. A Jesus, com discernimento, repita a palavra discernimento. Porque Jesus já sabia de tudo que estava acontecendo ali, o clima espiritual que estava reinando no coração de Judas. Aí Jesus fala: Pedro, aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mar está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Entenderam o discernimento espiritual? Entenderam o discernimento espiritual de Jesus aí? A quem Jesus estava se referindo, mas não todos? A Judas. No versículo 1, sabendo Jesus,
e que o diabo tinha posto no coração dele, Jesus sabendo que o diabo já tinha posto no coração dele, olha uma revelação espiritual aqui nesse texto. Esse texto está sim ensinando o princípio da humildade, mas está sim trazendo uma mensagem espiritual já do que estava acontecendo ali no coração de Judas. Aí Jesus fala: aquele que já está lavado não precisa se lavar tudo. Vocês já estão limpos. Aí a limpeza aí não é mais a água, mas é limpeza espiritual. Amém, amados? Amém. Aí é uma questão de discernimento. Repita comigo: de discernimento. Não sei se alguém está captando aqui a profundidade que Jesus fez aqui. Vós estáis limpos, mas nem todos. Nem todos. Isso é maravilhoso, irmãos. Versículo 11. Versículo 11 diz, depois eu vou para o 18: pois ele sabia quem o estava traindo. Então você tem que colocar esse lava-pé nesse contexto. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse o quê? Vamos lá, por isso ele disse o quê? Nem todos estáis limpos. Isso é profundo demais, irmão. Isso é uma profundidade enorme. Vamos para o 18, rapidinho. 18. Aí Jesus diz no 18: não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a escritura: o que comia do meu pão levantou-se contra mim o seu calcanhar. Estão entendendo o mundo espiritual que está agindo nessa última ceia, irmãos? E a relação que teve com esse lava-pé de Jesus? Agora imagina, no mundo espiritual, deixa eu terminar de ler, não deixa eu perder, imagina não, tá? Me lembro de imagina. O 21, me lembro, imagina, irmão. 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. 26 ao 28. 26 ao 28. Respondeu Jesus, olha o mundo espiritual: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Tem versão que diz: o que tens que fazer, faz-o logo. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu a que propósito lhe disse isso. Estava ali no mundo espiritual. Jesus percebe, identifica, tendo já o diabo posto no coração. Sabe qual a diferença do 2 para o 27? Pega isso, irmãos, pega isso em nome de Jesus. Serve para mim, serve para todos nós. No 2, o diabo colocou no coração alguma coisa. No 27, o diabo entrou nele. Uma queda. E o mais de discernimento espiritual involuntário. Entre o diabo colocar, que é uma diferença, o diabo lançar uma semente, não é diferente? No 2, é o 2, não é isso? No 2 o diabo lança a semente, mas no 27 o diabo entra. E sabe qual foi o que eu chamo sempre de pêndulo de transição? Foi justamente o pão molhado dado, sabe por quem? O pão da ceia molhado dado por Jesus.
Não há nada mais santo do que o pão, e o pão foi puro. Foi dado por tempo, quem está puro. E Judas não estava distante de Jesus, Judas estava perto de Jesus. Ele faz sinal. Diz quem é, João está perto, Judas está perto. Judas estava com dinheiro. Alguns chamam do tesoureiro, não vou entrar nesse mérito aqui, nessa discussão, né? Não vou entrar nisso não. Mas Judas não está longe. Não diz a Bíblia que Jesus pegou o pão, passa lá para Judas, ou teve que esticar, ou levantou-se, né? Ou levantou-se. Ele falou para João, aquele que eu der o pão molhado. Pegou o pão. Judas. Agora imagina, depois de comer o pão da ceia, o diabo entrar. Antagônico, não é? Mas a Bíblia diz que quem come dignamente, come para a sua própria condenação. Não vou entrar no mérito da posição geográfica, não estou preocupado com isso aqui. Eu quero levantar tese sobre a posição geográfica de Judas na mesa. Minha intenção não é essa. Eu só estou dizendo que o pêndulo de transição entre uma pessoa que foi lançada por uma semente e se tornar endemoniada porque o diabo entrou, foi justamente o pão da ceia. E o pão da ceia dado por Jesus. Que forte, hein? Vocês entenderam o discernimento espiritual de Jesus aí? Tem gente que só encara esse gesto de lavar pés como um ensinamento de humildade. Foi sim um ensinamento de humildade, mas foi um ato de discernimento espiritual de Jesus. Imagina Jesus com seu coração puro, bondoso e abençoador, lavando os pés dos discípulos, até que chega nos pés de Judas. E Judas já sabia que ia trair Jesus. Imagina o que se passou na mente desse cara. Ó. Dá vontade de fazer um sermão sobre o lava-pés. Atitude não demonstrada pelos outros, atitude de Pedro, e qual teria sido a atitude de Judas? Imagina, eu acho que foi os pés mais difíceis da vida de Judas. O homem que eu vou trair está lavando os meus pés. O homem que eu vou trair está lavando os meus pés. Que coisa, hein? Passou ali. Aí Pedro, o Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, Senhor, as mãos e a cabeça. Aquele que está limpo não precisa lavar-se. Senão, né? Dando contexto aqui, como é que foi? Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. Aí Jesus faz a aplicação, discernimento espiritual. E a igreja tem que estar ligada nisso. Que o diabo, até para tentar distorcer o que o pastor fala, ele quer trabalhar. Aí Jesus aplica na hora certa. Pá! Aí Jesus pega essa fala de Pedro e fala: aquele que está limpo não se necessita lavar senão os pés. Aí Jesus aplica e chega onde ele quer chegar. Pois no mar está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Aleluia. Discernimento espiritual. Lava os pés de Judas.
mais colocou no coração, jogou. Aí Pedro, já preocupadão, fez sinal. Eu não quero discutir posição geográfica, isso aqui para mim não menos importa onde estava, não vou preocupar com a posição geográfica. O fato é que o texto deixa claro que Pedro faz sinal para Simão, cara, não é isso que o texto diz? Faz sinal para saber quem é. E João estava perto, diz a Bíblia que ele reclina a cabeça, não é? Sobre o peito de Jesus e pergunta a Jesus: aquele que eu der um pedaço de pão molhado. E Jesus molha o pão. Toma, Judas. Mas Judas comeu para a própria condenação. O pêndulo de, guarda essa, pêndulo de transição do versículo 2 para o 27 está o 26. Pêndulo de transição do 2 para o 27 foi o pão da ceia. O pão da ceia molhado por Jesus. Sabe qual é o nome disso, igreja? Discernimento espiritual. A casa de Deus, casa de discernimento espirituais. Não são as pessoas aqui, estamos nesse corpo. Mas quiçá que nós estejamos ligados em cada reunião nossa. Tenhamos discernimento espiritual. Que possamos dar liberdade ao Espírito Santo para que possa agir da maneira que Ele quer, fazer o que Ele quer, revelar o que Ele quer, para a glória do Seu nome. Eu me recuso a vir aqui apenas como uma reunião social. Eu oro para que nesta noite esteja havendo discernimento espiritual para a história da DCM, que estará completando o seu jubileu de esmeralda. Muita coisa do mundo espiritual já aconteceu na história dessa igreja, e não só aqui, de todas as congregações. Mas a igreja precisa ter discernimento espiritual. Amém. Sim, foi um gesto de humildade? Foi. Mas foi um gesto de discernimento e revelação espiritual. Tremendo, né? Deixa eu andar um pouquinho mais. Quinto, exemplo, por favor. Jesus é o nosso exemplo de discernimento espiritual. Até o pão que você dá na ceia tem que ter discernimento espiritual. A ceia não é transubstanciação. Pão não vira corpo. Vinho, uva não vira sangue. Mas é um ato totalmente espiritual. É o memorial do que há de mais sagrado no corpo da igreja, que é o corpo e o sangue de Jesus. Não tome ceia de qualquer maneira, não vulgarize a ceia, até para servir a ceia. Nós temos que estar conscientes do que estamos fazendo. Por isso que eu gosto da cerimônia. Respeito todos que fazem um pacote só, mas eu gosto da cerimônia. Cada coisa ser lembrada. Não é tempo perdido, amém, amados? Não é tempo perdido. Consagra um, apresento, calma, serve, ora, apresenta o outro, conforme eu disse, depois apresentou o outro, deu graça e serviu. Respeito, mas se Deus der para nós aqui 10.000 membros aqui dentro, não vai caber. Só se for outro lugar, seja o que for, eu respeito todo, mas o meu modelo vai ser sempre esse. É algo sublime na igreja. E é um princípio de discernimento espiritual.
na credibilidade e investimento nos discípulos. Jesus é exemplo na credibilidade e investimento nos discípulos. Ah, como era? Vamos lá. Jesus é exemplo na credibilidade e investimento. Ah, irmão, vou falar melhor aí, irmão. Jesus é exemplo na credibilidade e investimento nos discípulos. Mesmo diante das suas. Deixa eu só ler. O texto é autoexplicativo, não precisa explicar mais nada. Por isso que eu gostei do início do estudo, eu vibrei sozinho. E tive que fazer minha esposa de cobaia. Ela tem que ter paciência às vezes, fazendo as coisas. Olha que legal isso aqui. Eu vou todo animado. Eu vos dei exemplo aí lá. O que é esse upodeigma? Aí o Taylor coloca: desenhar, desenho, figura, exemplo. Esse upodeigma não é só modelo, é desenho, escrever, exemplo. É isso que o Taylor coloca como tradução desse grego. Como que Jesus dizendo: estou terminando o período de 3 anos e algumas coisas vocês nem entenderam ainda. Aquilo que foi falado no início, né? Entendeu ou tem que desenhar? Querem mais claro? Olha, mesmo assim, Jesus como líder foi exemplo de dar crédito, de investir nesses camaradas. Irmãos, se Jesus teve paciência de Pedro, de João, de Filipe, de Tomé, tem esperança para mim. Tem esperança para mim. Jesus tem paciência de você, Ele investe em você, Ele acredita em você, meu irmão. Fala para o seu irmão isso, para a sua irmã. Jesus acredita em você, investe em você. É você que está dando como desculpa não querer fazer nada, que acha que não é chamado, hein? Jesus acredita em você e investe em você. É em você mesmo que eu estou falando, que pensa que não é para você, é para você mesmo. É para você mesmo. Que coisa, hein? Olha a paciência de Jesus. Começa com Pedro. Só vou ler, que a gente tem que terminar. Pedro 13, do 6 ao 10. Você já sabe o que ele fez, né? Chegou Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós já estáis limpos, mas nem todos. Tem outra de Pedrão, vamos lá, 36 ao 38. Tua Bíblia está aberta? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Jesus respondeu-lhes: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Pedro limitado. Tem mais, vamos para Tomé. Isso no momento difícil de Jesus. Esse momento não é fácil para Jesus. Já vou dizer já, é um momento difícil de Jesus. Outro, os camaradas só. Tomé, 13, do 4 ao 7. Não, é 14, né? Não é 13 não, perdão, é 14. Tem que corrigir aí, tá? Foi o erro meu, perdão. 14, do 4 ao 7. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora
o conheceis, o tendes visto. Então, Tomé também lá, né? Não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus, paciente com Tomé. Agora vamos para Filipe, é 14, não 13, do 8 ao 12, Filipe, 14, do 8 ao 12. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus. Imagina Jesus falando: cara, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Ainda não me conheces. Quem me viu a mim, viu a quem? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Isso é uma repreensão de Jesus. Jesus não está dizendo, Jesus está repreendendo Filipe. Estou tanto tempo, e um momento difícil de Jesus, não me tendes conhecido ainda, né? Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz a obra, né? Credes que estou no Pai, credes que o Pai está em mim, crede pelo menos, Filipe, por causa das obras. Estão entendendo? Por causa das obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Aí, para encerrar, ainda tem Judas não Iscariotes, 14 do 21 ao 24. Judas não Iscariotes. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas não Iscariotes: o que houve, Senhor, que hás de se manifestar, hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha para cá, irmãos, eu vou terminar. Esse meu tópico diz que Jesus é exemplo na credibilidade e investimento nos discípulos. Os melhores comentários que eu já li acerca disso, as melhores aulas que eu já ouvi acerca disso, mostra que, primeiro, Jesus está num momento bem difícil do seu ministério. Segundo, alguns discípulos fazem pergunta de coisas que já eram para eles estarem sabendo, mas mesmo assim Jesus acredita neles e investe neles. Jesus é exemplo de acreditar e investir naquele que são seus liderados. Eu sou abençoado com isso, você é? Tem mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Vamos repetir os tópicos. Jesus é exemplo primeiro do que? No amor. Mas deixa cair não, Wagner. Jesus é exemplo no amor. Segundo, Jesus é exemplo no padrão de ensino. Terceiro, Jesus é exemplo na humildade. Quarto, Jesus é exemplo no isso. Quinto, Jesus é exemplo na credibilidade e investimento nos discípulos. A conclusão que eu chego nesse tópico é: há esperança para Cláudio César. Sexto, já estou encerrando, esse é um dos mais lindos. E essa revelação me foi dada no momento da ceia, no estudo de manhã. E foi por causa dele que os outros apareceram. Jesus é exemplo na dedicação e mensagem de esperança aos discípulos. Vou repetir. Jesus é exemplo na dedicação e mensagem de esperança, não é a ele mesmo, mas a quem? Aos discípulos. Jesus é exemplo de dedicação aos liderados. Jesus é exemplo de mensagem de esperança aos liderados. É isso que eu quero dizer. Jesus é exemplo de dedicar-se aos seus liderados. Jesus é exemplo de deixar uma mensagem de esperança aos seus liderados.
E como isso me abençoa, porque Jesus é o meu guia, é o meu mestre, é o meu Senhor, e Ele é exemplo de dedicação a mim. Jesus se dedica a você. Jesus tem uma mensagem de esperança para você esta noite. Você não veio aqui em vão. Glória a Deus. João 13:21 diz, João 13:21, a Bíblia está aberta? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e declarou: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, verei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Eu tive a curiosidade de pesquisar a palavra do 13:21 e do 14:1, para ver se eram palavras diferentes. Eu não escrevi ela aqui por questão de esquecer, mas acredite, eu posso até colocar no grupo de WhatsApp. A raiz da palavra é exatamente a mesma. A raiz dela, o dicionário Taylor coloca, ela é exatamente a mesma. A versão que diz turbou-se está muito bem traduzida. Está muito bem traduzida. E a palavra do original é turbar-se, angustiar-se. Jesus, sabendo que Judas iria traí-lo, o que aconteceu com ele? Turbou-se em... Então Jesus estava turbado? Jesus estava turbado? Sim, o texto está dizendo. A versão atualizada diz: Jesus angustiou-se. Vou repetir. A palavra no grego do 13:21 é exatamente a mesma raiz para 14:1. O homem turbado, o homem angustiado, diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Como isso me abençoa, gente. O Novo Testamento grego: eu estou turbado, mas eu esqueço e digo: não se turbe. Eu estou chorando lá dentro, mas chego aqui e digo: não chore. Eu digo eu, tese. Eu posso pensar: não está dando, eu vou parar tudo, não dá mais, acabou, chega. Mas chega aqui e diga: não pare, continua. Dá para chegar. É isso que o texto está dizendo. Crente não é super-homem. Eu sempre falo: pega leve, respeite o ungido. É homem, mas é homem de Deus. Não idolatre, é homem de Deus, mas é homem. Vou repetir o que eu digo há anos. Pega leve, cuidado com o pastor, cuidado com o que você posta sobre o pastor, cuidado com mensagem direta sobre o pastor. O pastor tem missão. Se está falho, vai dar conta de Jeová. Quem me conhece sabe que eu nunca fui por esse caminho, nunca vou. Jamais vou. Jamais vou. Jesus é exemplo de liderança, porque um turbado, sim, o texto no seu original me garante falar isso. Jesus turbou-se, angustiou-se, e mesmo nesse momento mais difícil, ele é exemplo de dedicação e mensagem de esperança para os seus discípulos. Aí ele fala: ei, mesmo no momento de profunda, e dali vai para pior, e dali vai para Getsemane. E lá no Getsemane sua gotas de sangue. E
fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E o mais lindo, sabe o que é? Que o término dessa longa noite em que ele está turbado dá uma mensagem de esperança. Ele ora pelos seus discípulos. E o que eu acho mais lindo é que ele fala: não rogo somente por estes. Aí entramos nós. Mas nessa oração ele fala: mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Essa oração incluiu eu e vocês. E pode glorificar Deus por isso, irmão. Essa oração incluiu a nós. Eu tenho uma mensagem de esperança para você. Você pensa que liderar é fácil? Não, eu não tenho uma palavra mágica para você. Vai ter momentos de angústia. Mas liderar é esquecer a sua angústia e dizer: não se angustie, o Senhor é contigo. Amém? Mesmo diante da sua tristeza, você vai dizer: não, fique firme, Deus vai te dar vitória. E um abençoa o outro, e a obra do Senhor segue para a glória do Senhor. Que exemplo de liderança! E para encerrar, Jesus é exemplo de caráter e integridade. O próprio versículo 15 diz: eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aí eu escrevi: feliz é o obreiro que pode dizer isso. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam. Como fazemos? Está aqui, está desenhado. Está no Upodeigma. Upodeigma, é isso? Vamos voltar lá, bonitinha essa palavra. Isso é ser exemplo. Está lá, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Está lá, está no Upodeigma, está desenhado. Por que Jesus é exemplo de liderança? Porque ele pode dizer: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam. Amém? Amém. Para todos nós. Paulo pode dizer isso. Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não dá tempo de eu ler, mas Jesus teve caráter e integridade no trato com Judas Iscariotes. Leia depois em casa. Cada posicionamento de Jesus com Judas foi de caráter e integridade. Isso me chamou muita atenção quando eu estava preparando esse estudo. Foi tremendo, maravilhoso. Alguns nós já lemos, mas Jesus mostra firmeza, amor e integridade no trato com Judas. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso exemplo. Graças a Deus, Deus vai fechar tudo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos repetir todos os tópicos e vocês podem cantar um cântico abençoado. Acho que já tem alguma sugestão? A gente vai, vocês me acompanham aqui. Vamos citar todos, vamos ficar de pé e citar os tópicos? Vamos lá. Jesus é o nosso exemplo de liderança. Primeiro, exemplo no amor. Segundo, no padrão de ensino. Terceiro, na humildade. Quarto, no discernimento espiritual. Quinto, na credibilidade e investimento nos discípulos. Aí eu penso: tem esperança para mim. Sexto, na dedicação e mensagem de esperança aos discípulos. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus teve uma mensagem de dedicação e esperança para os seus discípulos. E por último, exemplo no caráter e integridade. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra ministrada, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos a ser como Jesus, Pai. Precisamos de ti, Senhor, para isso. Por isso que teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dá-nos a tua graça e a tua misericórdia, que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, e todos digamos amém. Enquanto a gravação pode ser cortada ali, encerrada,
Nós vamos entoar ao Senhor um cântico, um louvor de adoração ao nome do Senhor. Estaremos assim